A entrevista que a presidenta Dilma deu à imprensa estrangeira nesta terça-feira foi destaque em TVs, jornais e sites de notícias de vários países. O jornal britânico The Guardian diz que um insulto a Dilma abre velhas feridas da ditadura no Brasil, uma referência ao elogio do deputado Jair Bolsonaro ao coronel Brilhante Ustra, um conhecido torturador. O jornal cita a frase de Dilma, que diz ser lamentável o Brasil ter aberto a porta para a intolerância e o ódio. O francês Le Monde afirma que a presidenta está disposta a resistir com honra e dignidade ao que ela chama de golpe de Estado. Mas, segundo o jornal, a máquina que quer afastá-la do Palácio Presidencial está em andamento. O escritor e comentarista português Miguel Sousa Tavares disse no principal telejornal da TV SIC de Lisboa que a sessão da Câmara no domingo foi uma Assembleia Geral de Bandidos, comandada por um bandido chamado Eduardo Cunha. Foi uma Assembleia Geral de Bandidos, comandada por um bandido chamado Eduardo Cunha, fazendo a destituição de um presidente sem qualquer base jurídica nem constitucional para tal. Na rede de TV CNN, a âncora principal, Cristiane Amanpour, entrevistou o jornalista Glenn Greenwald, ganhador do prêmio Pulitzer, que divulgou as denúncias de espionagem dos Estados Unidos no mundo feitas pelo ex-agente da CIA, Edward Snowden. Greenwald, que mora no Rio de Janeiro, deu a versão dele para este momento do Brasil. The plutocrats in Brazil, the rich in Brazil, have long hated PT, have not been able to defeat them at the ballot box, and so this is their big chance with the economy tanking, with this crisis proliferating, with people really upset with the government and the political class. This is their big chance to finally get rid of PT, which they cannot win in an election, and so they're using these anti-democratic means to do it. Vamos conversar agora com o comentarista de política Paulo Moreira Leite. Paulo, boa noite. Boa noite, Guilherme. Depois dessa entrevista à imprensa estrangeira, a presidenta conversou hoje com os chamados blogueiros do Brasil. Você esteve no Palácio Planalto e participou dessa conversa. Eu queria que você nos trouxesse, resumisse um pouco do que foi dito lá. Olha, foi uma conversa franca da presidente. Ela não deixou nenhuma pergunta sem resposta. Ela sempre, claro, defendendo o seu ponto de vista. Ela deixou muito claro a disposição que ela tem de defender o seu mandato. Ela foi perguntada, inclusive, o que ela pensa das manifestações populares que estão sendo programadas para as próximas semanas. Ela disse que apoia. Foi perguntada se ela seria capaz de comparecer a esses eventos. Ela deixou claro que não faria nada que pudesse colocar em questão a sua autoridade presidencial, portanto, não irá comparecer. Vamos dizer assim, pode apoiar, mas não irá comparecer. E um elemento importante do que ela falou foi que ela foi perguntada e ela falou de uma cena que a deixou muito chocada durante a votação de domingo, que foi o fato do deputado Jair Bolsonaro dedicar seu voto ao coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra. Citado nominalmente, Carlos Alberto Brilhante Ustra, a presidente Dilma, que foi presa política, conviveu com Carlos Alberto Brilhante Ustra. Não foi torturada por ele, mas foi ameaçada por ele. E ela contou detalhadamente como foi seu encontro com o coronel, que lhe fez ameaças, num período em que fazer ameaças podia significar muita coisa, mais do que apenas palavras, e que lhe disse que se ela não se portasse direito, né, ela ia acabar morrendo com a boca cheia de formiga. Foi assim que ele falou, que a boca cheia de formiga era como as mortes eram descritas naquele momento. A presidente, então, ela se mostrou bastante disposta e foi colocada, inclusive, uma questão a respeito de uma proposta que existe hoje aí de você antecipar eleições presidenciais. Ela disse que sobre isso ela não tem opinião. Ela não é nem contra, não é nem a favor. Ela combate, porém, o golpe de Estado que se disfarça de impeachment, que é o que ela está enfrentando. A prioridade dela hoje é defender o seu mandato. A presidenta falou sobre a ida a Nova York para participar da assinatura do Acordo do Clima lá na ONU? Falou. Deixou claro que a ida a esse Acordo de Nova York é muito importante. A assinatura do acordo é muito importante porque o Brasil tem um papel muito reconhecido nos debates sobre o clima, muito mais fora do Brasil do que dentro. Aqui a oposição faz uma campanha muito grande contra o desempenho do governo brasileiro, que lá fora é bastante reconhecido. E a ida dela também foi colocada a questão se ela iria denunciar o golpe. Tem assessores da presidente que dizem sim que ela vai denunciar o golpe. A presidência disse que não quis falar sobre isso. O que dá para perceber que ela está ainda refletindo se fará ou não. O fato é que se o fizer,
e nos Estados Unidos ela vai estar falando num terreno favorável. Porque o principal e mais respeitado jornal norte-americano, o New York Times, escreveu num editorial o seguinte, que a presidente não foi condenada com base nas pedaladas fiscais, né? Que também é uma prática comum de outras autoridades eleitas. E o jornal disse também que o que houve não foi um julgamento de atos da presidente, mas um julgamento da gestão do PT no governo federal desde 2002. Então ficou claro uma semelhança muito grande da análise que o governo faz para a análise que o jornal faz. O que é interessante, porque quando as pessoas falam em denegrir a imagem do Brasil, na verdade, a própria imprensa internacional está concordando com muitas críticas que o governo está fazendo. Paulo, daqui a 2 minutos você volta, nós vamos ver outras reportagens e aí você faz um comentário a seguir. Até já.